Olá, estudantes do nono ano, o nosso novo conteúdo hoje, História do Brasil, Ditadura Militar no Brasil, 1964 a 1985. Nós já estudamos a República Velha, governo Getúlio Vargas, período democrático e agora a ditadura militar. 31 de março de 1964, os militares, aliado aos grandes empresários, à mídia na época, como o jornal o Globo, interesses dos Estados Unidos, promoveram o golpe, pessoal. Primeiro que o golpe ele é militar e civil também, porque ele contou com o apoio da Igreja Católica, de empresários, da imprensa, e nessa época o mundo vivia na Guerra Fria, a disputa entre dois blocos, Estados Unidos capitalista e União Soviética comunista. E aí existia uma disputa entre esses dois países pela liderança do mundo. Ou seja, começaram a inventar um monte de mentira dizendo que o João Goulart queria implantar o comunismo no Brasil. Isso nunca aconteceu e nem era o desejo dele. O João Goulart queria fazer as reformas de base que trariam várias mudanças e melhorias para o Brasil, mas eles não deixaram ele implantar, começaram a inventar um monte de mentira que ele queria implantar o comunismo, não sei o quê, porque na verdade o comunismo ele nunca representou uma força no Brasil capaz de chegar ao poder, nem pelo voto e muito menos por qualquer tipo de golpe. Mas os Estados Unidos, em conluio com a elite brasileira, inventaram essa mentira, enganaram parte do povo que acabou apoiando a ditadura e depois acabou vendo, né, que eles não queriam acabar com comunismo nenhum. Eles queriam era se perpetuar no poder por muito tempo, porque o que era para durar pouco tempo, durou 21 anos no Brasil. Então começa isso, eles usam uma desculpa mentirosa de que o comunismo ia tomar conta do Brasil para dar o golpe militar. Eles acabaram com a democracia que existia no Brasil, destruíram a democracia e implantaram um regime ditatorial onde o povo brasileiro não votava mais no presidente. O povo não pôde mais escolher o seu presidente da república, os seus governadores e ainda os deputados. Quando podia votar, tinha muito risco de os deputados que eram contra a ditadura serem caçados, serem perseguidos. Até o Congresso chegou a ser fechado. Teve 5 presidentes ditadores. O Costa e Silva, 1964 a 19... Não, desculpa, teve o Castelo Branco primeiro, 1964 a 1967. Costa e Silva, 1967 a 1969. Garrasta Azul Médici, 1969 a 1974. O Ernesto Geisel, 1974 a 1979, e João Batista Figueiredo, de 1979 a 1985. Então tu tens ali Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici foi o pior momento da ditadura, e começa a abrir o regime aos poucos com Geisel e Figueiredo até a volta da democracia, pessoal. E nós temos que lembrar que apesar de ter ocorrido crescimento econômico na ditadura militar, várias obras de infraestrutura, foi um período de ditadura onde o povo não podia se manifestar, não tinha direito de falar o que pensava, muitas pessoas foram perseguidas porque eram contra a ditadura. Universidades eram controladas, a imprensa censurada, novelas, jornais, vários órgãos foram censurados, artistas foram embora do Brasil, a arte, a música, tudo era terrivelmente censurado. Centenas de pessoas morreram, 8 mil indígenas 8 mil índios, mais que isso, morreram na ditadura militar. Ou seja, centenas de pessoas mortas, mais de 10, 15, 20 mil, alguns historiadores apontam como pessoas torturadas na ditadura militar. Milhares torturados, centenas de mortos, 8 mil, mais 8 mil indígenas que morreram, perseguições na imprensa, na universidade. Ou seja, se você falasse alguma coisa contra a ditadura, você era perseguido, podia ser morto. Fora as torturas, né? Pau de arara, afogamento, choque elétrico, estupro, ou seja, violências das mais terríveis, onde a tortura era prática do governo militar que fazia isso com as pessoas para entregarem nomes de pessoas que eram contra a ditadura. Muita gente foi morta e que nunca nem participou de qualquer movimento contra a ditadura. Qualquer pessoa que fizesse algum movimento, fosse contra a ditadura na época, eles chamavam de terrorista, de comunista. Mas não, eram pessoas que estavam lutando pela volta da democracia. E se hoje nós somos um país democrático desde 1985,
foi porque lá no passado várias pessoas deram a sua vida e lutaram pela democracia. Algo que nós nunca podemos esquecer, pessoal. Então essa foi a ditadura militar. Em 82 voltou a eleição para governador, os partidos puderam se formar de novo, teve anistia, os presos políticos, as pessoas passaram a voltar para o Brasil, que tinham se exilado em outros lugares. E aí, com a eleição do Tancredo Neves, do Tancredo Neves no colégio eleitoral, no Congresso, acabou a ditadura militar no começo de 1985. Quando o Tancredo Neves derrota o Paulo Maluf no Congresso, eleição indireta, a ditadura acaba porque o Tancredo Neves representava o fim da ditadura militar e aí o período da democratização do Brasil novamente. A democracia de 1985 a 2020, nesses últimos 35 anos de democracia no Brasil, é o próximo conteúdo e é o momento atual, né? É o que nós estamos vivendo hoje também. Ou seja, espero que você tenha entendido. Façam os desenhos no caderno, pintem à vontade e até mais.